Olá, amigos, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu sou a Natália, né? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Reforma Íntima da Rede do Bem Maior. Hoje vamos para a nossa aula 16, né? Na nossa aula de 16, nós vamos falar sobre duas coisas muito importantes, que é o trabalho de deixar de fumar, como sendo um trabalho de reforma íntima, né? E, em consequência disso, desse trabalho, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa vontade, tá certo? Bom, começando dessa questão do porquê, a gente vai colocar aqui alguns pontos, explicando por que deixar de fumar é um trabalho da reforma íntima, né? Então, o primeiro ponto para ficar claro é que o Espiritismo vem trazer para a gente, fora as próprias razões já defendidas pela saúde pública, a medicina convencional, material, né? A gente tem aí outras consequências que a gente estudou aqui, como a questão do perispírito, como é que fica o nosso campo energético, quanto tempo quando a gente desencarna a gente vai passar para poder se curar, a questão de a gente não trabalhar isso aqui na Terra. A gente vai ter que trabalhar isso de toda forma no plano espiritual. Então, o Espiritismo traz para a gente, né, sobre uma visão macro, né, dessa problemática do vício de fumar, um número maior de razões que vão fazer com que a gente concorde e se identifique com a necessidade de deixar de fumar. Então, vamos iniciar primeiro falando da questão do propósito, né? Quando a gente tem um propósito, como ele nos transforma. E como é indispensável abandonar o fumo, principalmente as pessoas que dentro da doutrina espírita se dedicam aos trabalhos de atividade, de assistência, né? As pessoas que trabalham em equipes de passe, que trabalham com manipulação, são veículos, né, de energias vitalizantes e transmitem através dos passes, essas energias para as pessoas. Então já imaginou o campo energético da pessoa que fuma, né? Como é que ela vai transmitir energia vitalizante para a pessoa se o próprio campo dela está ali prejudicado com aquelas partículas semimateriais que ficam alojadas no seu perispírito? Como é que funciona essa situação, né? Complica. E a questão, esse é um ponto, né? Mas fora isso, aquela questão que Emmanuel esclarece pra gente, que a gente fica envolvido, meio que adormecido, as influências positivas dos nossos mentores. Então, como é que a gente vai realizar a nossa reforma íntima se a gente está o tempo todo recebendo ali uma energia e não está chegando pra gente aquela energia, aquela influência boa, né? Então, mais um motivo. Fora isso, a questão do próprio prejuízo do nosso corpo físico, né? A gente sabe que o nosso corpo físico ele é um instrumento de trabalho, um instrumento para o nosso espírito se aperfeiçoar enquanto ele está encarnado. Então a gente deve zelo a ele, esse corpo físico, a gente deve respeito a esse corpo físico, né? E tudo isso nos leva a compreender que nós não temos o direito de comprometer o nosso corpo físico, que nós devemos utilizá-lo da melhor forma possível e com isso prolongar o tempo de vida de forma que a gente consiga utilizar o nosso tempo, aquele tempo que a gente ganhou para essa encarnação, para a gente cumprir a nossa missão dessa vez, né? Mais um motivo, uma outra questão também, a necessidade de cada vez mais nós nos capacitarmos espiritualmente, não pode dispensar que a gente se liberte dos vícios. Então é imprescindível que a gente se liberte deles. E o fumo está incluso dentro desses vícios, né? Nós encontramos então inúmeras razões que justificam deixar de fumar. E se eu colocar aqui, a gente não vai nem conseguir enumerar. Mas a gente não consegue nenhuma razão que justifique você continuar fumando, né? A gente não consegue, pelo menos uma, né? Que alimente, que sustente esse vício. Então a gente vai passar agora a tratar da questão da nossa problemática com base nas formas que a gente tem para deixar de fumar, né? Então, quando a gente inicia esse trabalho, qualquer tipo de trabalho, né? Tem vários métodos que ensinam como deixar de fumar,
mas todos começam com a vontade, né? E essa vontade da pessoa que está tentando se modificar, ela pode ser fraca, ela pode ser forte, né? E essa vontade, ela diz muito do propósito, a respeito da capacidade de decisão que a gente tem na nossa vida. Quanto mais vontade a gente tem, maior a nossa capacidade de decisão. Quanto mais fraquinha for a nossa vontade, menor a gente tem condição de decidir sobre a nossa vida. Então, a vontade, como a gente viu nas aulas anteriores, ela pode ser fortalecida através daquelas mentalizações, potenciando as ideias psíquicas, né? Trabalhando o crescimento dessa vontade com aquelas afirmações do tipo: eu quero deixar de fumar, eu não tenho necessidade de fumar, eu vou deixar de fumar, né? Assim a gente vai fortalecendo a nossa vontade e aí largamos o cigarro, é o nosso propósito, né? Nós devemos fazê-lo também de uma só vez. Não é recomendado que a gente faça isso aos poucos, tá? É aconselhável que a gente deixe de uma vez só e vá se fortalecendo na nossa vontade a partir do momento que a gente está com aquele propósito, né? E com isso a gente vai angariando dias que a gente vai vencendo e vai recebendo uma carga maior de autoconfiança e vai fortificando a nossa vontade, né? Com isso a gente desenvolve um treinamento, tá? Que esse treinamento é de grande valor com relação ao domínio e ao controle da nossa vontade. Ele vai nos conduzir em direção a esse aperfeiçoamento interior, a reforma íntima, né? Trabalho é esse que a gente sempre se afasta, a gente se deixa levar pelos envolvimentos de toda sorte, né? Então, por isso que é difícil a gente seguir os preceitos para a nossa reforma íntima. E a gente sabe que nada se conquista sem muito trabalho, né, gente? E a gente vencer o fumo, a gente se capacita para ter condicionamento de superar algo que nos prejudica, né? E nos prejudica a nossa caminhada evolutiva. Então aqui eu tenho algumas perguntinhas para a gente fazer nossa avaliação sobre o fumo. O fumo para você constitui um hábito, né? Uma outra pergunta: você já refletiu sobre as doenças que o fumo causa, né? Uma outra situação: você já sofreu alguma consequência doentia, você já adoeceu porque fuma, né? Uma outra pergunta, essa é bem escabrosa, para não dizer, pense bem, rápido. Analise as suas reações ao tentar dominar o impulso de fumar. O que você sente? Inquietação, desespero, tremor, irritação? Essa é boa para quem está tentando ou já tentou alguma vez parar de fumar. É boa essa reflexão. Ao que você atribui a predominante reação verificada acima, essa que a gente pensou? Se você fica inquieto, se você se sente desesperado, se você começa a ter aqueles tremores, ou se você fica irritadiço, ao que você atribui isso? É uma vontade fraca que você acha que tem? É o seu organismo que já está habituado? É uma necessidade daquele prazer que o ato de fumar te causa, né? Bom refletir sobre isso. Você se acha incapaz de dominar aquele desejo incontido de fumar? Você já tentou parar de fumar? Então, vocês vão respondendo aí essas perguntas, gente. Anotem no papelzinho, pausem o vídeo, né? Isso é um exercício para vocês saberem como é que vocês estão em relação ao vício do fumo, ao vício do cigarro, tá? Você admite poder fortalecer a sua vontade pela autossugestão? Você acredita nisso, né? Você concebe essa ideia? Você topa fazer isso? Isso é primordial para a gente iniciar esse processo, tá bom? Tendo concluído que o fumo é nocivo, você já chegou nessa conclusão, para o seu corpo físico e o seu corpo espiritual, você sente vontade de deixar de fumar, né? Parem e pensem, né? Você aceita esse desafio de não se deixar levar pelo vício de fumar? Prove que você é mais forte. Quem é mais forte, você ou o fumo? Lembre que o cigarro é apenas algumas folhinhas picadas que você está ali inalando a fumaça. Isso pode te dominar? Essas folhinhas podem te dominar? Ou você que domina elas? Você consegue dominá-las?
Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Próxima aula, a gente está finalizando aqui sobre o estudo do fumo. Vamos falar na próxima aula sobre os malefícios do álcool. Não deixe de compartilhar. Um grande beijo e até a próxima.